Dávila, pude observar alguns veículos internacionais já elencando nomes que poderiam fazer a composição da chapa com Kamala Harris. Enfim, tem algumas mulheres, homens também, Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, Gavin Newsom, o governador da Califórnia, também tem um secretário de transportes, o Pete Buttigieg, além dele, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, J.B. Pritzker, governador de Illinois, enfim, e também levantam outros nomes talvez menos populares. Quais são as características de uma figura para fechar a chapa com Kamala Harris, uma mulher dessa ala mais radical do Partido Democrata? O que precisaria ter? Alguém que busque um novo público ou alguém que reforce as características do cabeça da chapa? Bom, eu, se fosse estrategista da campanha de Kamala Harris, dizia para ela que tem que trazer uma pessoa muito mais à direita e muito mais moderada, justamente para mostrar que ela não será esse fio desencapado, como bem disse o Alan Gani, que assustaria o eleitor independente. Se falar, uma pessoa fala assim, olha, significa que ela está tentando compor, ter uma pessoa mais moderada, tal, e isso passaria algo maior de amplitude política maior para abraçar o eleitorado independente. Homem, duas mulheres, você acharia exagero? Eu acho que é muito mais o perfil. É muito mais o perfil. Eu acho que ela devia buscar um perfil assim mais conservador dentro dos democratas para poder tratar, principalmente da questão de imigração, que é fundamental, e uma postura de política externa que aí sim tem uma diferença grande entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, e mostrar como isso afeta a economia americana, como que isso pode afetar a imigração. Precisa fazer uma correlação, porque política externa não ganha eleição, mas política externa, se mal vendido, pode perder a eleição, porque na hora que você mostra as consequências de uma política externa errada e como isso pode afetar emprego, renda, geração de emprego, desempenho das empresas no seu país, aí a pessoa começa a falar, opa, política externa não é algo tão distante da minha realidade. Então eu entendo que Kamala Harris devia buscar alguém mais, mais conservadora ou mais moderada dentro do seu próprio partido para poder ter uma chapa, inclusive, mais competitiva. Se reforçar muito a ideia dela, ela não tem o poder do Trump, ou seja, dentro do Partido Democrata. Qual é o poder do Trump? O Trump é um líder tão absoluto dentro do Partido Republicano que ele pode escolher uma pessoa até mais radical que ele, como é o Vance, como vice, porque não tem problema nenhum, porque o partido está fechado em torno dele. Não é o caso de Kamala Harris. Ela precisa construir essa unidade do partido e vai ter que escolher, ao meu ver, uma pessoa mais moderada. Então, é um desafio. Não é fácil, não. Eu acho que tem nomes dentro do partido. O problema é abrir mão, né? Porque o governador tem que deixar de ser governador para ser vice numa chapa. Então, precisa... É uma aposta que não é tão simples assim. É diferente, por exemplo, escolher o Buttigieg, que é secretário, é ministro, junto com ela. Esse poderia sair, porque provavelmente está ali já com o pé na rua. Então é diferente, mas o perfil é muito importante para dar um sinal para o mercado que tipo de governo vai ser. Agora, numa eleição polarizada, vale a pena aqui ressaltar uma coisa importante. Toda estratégia não é falar das suas virtudes, é criticar o outro, é mostrar os defeitos do outro. Porque um voto polarizado é isso. Olha, não pode confiar nesse cara, esse cara é assim, ou não pode confiar nessa mulher. Vai ficar uma disputa desse voto negativista, no sentido de não vote nessa pessoa porque ela não é confiável, por causa disso, disso, disso. Não vote naquele candidato porque ele não é confiável por causa disso, disso. Então, é uma eleição muito ruim. A meu ver, ela não vai ser uma discussão de propostas, não vai ser uma discussão de projeto de país, vai ser assim, você não pode confiar na Kamala Harris, você não pode confiar no Trump. Então, a estratégia da campanha é isso. Isso empobrece demais o debate político no momento que a gente está tratando do país mais importante do mundo. Ao invés de escutarmos propostas, o que a gente vai escutar é um monte de ataque pessoal um ao outro. O Gani reagiu muito concordando com o Dávila, enfim, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. A favorita para concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, e os nomes já aventados para fechar a chapa com ela como vice, se ela for confirmada pelo partido. Alan Gani, quais características esse vice deve ter? Alguém que complemente as características dela, que busque um público novo,
alguém mais moderado, mais ao centro do partido, ou não? Alguém que tenha as mesmas características Não, eu acho Câmara? que o Dávila foi perfeito no comentário dele. Tem que ser alguém que seria o antagonista da Kamala Harris, né? A ideia de alguém muito mais ao centro, muito mais moderada do que ela, uma espécie de seguro para a população norte-americana. É quase uma sinalização para a população norte-americana que, se ela for muito disruptiva em relação a alguns fundamentos da sociedade norte-americana, pode sofrer ali um processo de impeachment e tem alguém no banco de reservas minimamente razoável. Agora, se ela for numa outra linha e pegar uma pessoa parecida com ela, com o mesmo tipo de pensamento, ultra progressista, a favor de todas as pautas identitárias, ideologia de gênero, aumentar impostos, taxação de super ricos, livre imigração e por aí vai, aí ela corre um risco, porque isso pode assustar principalmente aquele eleitor que é o swing vote, que não é muito ideológico. Inclusive pode assustar o eleitor mais moderado do Partido Democrata. Claro que tem aqueles eleitores, né, mais fiéis ao Partido Democrata e que gostam, né, de toda essa pauta. Por exemplo, eu tenho parentes nos Estados Unidos, primos norte-americanos. Eu tenho uma prima que é de carteirinha lá do Partido Democrata, apoiadora da Kamala Harris. Você imagina quando eu convivo com ela, né? Como é que é? Eu já nem fico mais na casa dela, porque geralmente ela politiza tudo, eu vou, né? Eu já prefiro pagar um hotel. Mas essa aí não muda. A minha prima não vai mudar de voto. Pelo contrário, deve estar fazendo campanha agora. Agora até postagem. Até postagem. We can. E can com cara de... Exatamente. Né? Agora, por exemplo, pega lá o irmão dela e tal, já é um cara muito mais moderado. Você, opa, peraí, isso aí vai me assustar isso daí, né? Então, eu acho que tem que ser alguém um perfil parecido dos Clintons, do Obama, mais establishment e menos disruptivo para os democratas. Delegado Palumbo, se o senhor fosse marqueteiro ou estrategista do Partido Democrata, pensaria em um nome mais moderado também para ser o vice nessa eventual chapa com Kamala Harris? Com certeza, tem que sair da bolha. Seria como se o Guilherme Boulos colocasse alguém do próprio PSOL para ser vice. Não faz sentido nenhum, tanto é que ele foi buscar a Marta, que embora seja de esquerda, ela é mais moderada. Seria muito mais inteligente por parte da Câmara fazer isso. Agora, não sei se vai fazer, porque ela é radical, né? Ela é extremista, né? Aquela esquerda completamente extremista. Não sei se ela vai chegar a esse ponto não, de pegar alguém mais moderado ou vai pegar alguém que lute pelos mesmos ideais que ela acredita. Dávila. Uma frase muito interessante, Palumbo, hoje no Economist, evidentemente dos detratores de Kamala Harris, que diz o seguinte: ela tem uma ambição grande e convicções curtas. Ou seja, capaz que ela usa a mesma lógica para escolher o seu vice. É interessante essa colocação, porque é isso mesmo, tem que olhar com certo oportunismo e pragmatismo nesse momento. Não, e assim, vai ter que atender também os marqueteiros. Ela é tida como muito oportunista, que ela tem passagem, enquanto ela foi promotora de São Francisco e procuradora geral também ali no estado da Califórnia, muito contraditórias. Então, ao mesmo tempo que ela soltava, né, mandava soltar presos, passou pano ali para caso de pedofilia dentro da Igreja Católica, né, arquivou, engavetou, havia evidências contra alguns padres pedófilos. Por outro lado, em algumas sentenças de morte, que a gente não sabe se de fato o assassino era assassino ou inocente, mas os advogados pediram teste de DNA, ela foi super contra. E aí ela diz hoje que se arrependeu daquilo. Então, ou seja, pessoas foram lá para a câmara de gás, para a cadeira elétrica, talvez a gente estivesse falando de algumas pessoas inocentes. Então, num lado, ela vai lá, né, quando convém, aparentemente, ela endurece, não quero teste de DNA, o assassino é assassino mesmo, e pronto. Do outro lado, solta pessoas, né, criminosas. As muitas versões de Kamala Harris, e isso certamente, esses exemplos trazidos pelo Gani serão explorados na campanha eleitoral sem sombra de dúvida, claro, se ela for confirmada como a candidata do Partido Democrata. Ia falar alguma coisa, Dávila? Eu ia dizer uma coisa, o Gani trouxe um ponto importante, que essa pauta identitária, que é tão marcada pelo Partido Democrata, é uma pauta
que está em decadência agora nos Estados Unidos. Até mesmo as universidades, onde isso era o antro disso, começa agora a reagir e falar, opa, fomos longe demais, começa a frear. Então, ao frear um pouco essa pauta identitária, esse negócio do woke, que era um sucesso absoluto nos Estados Unidos, a questão de um ano atrás, agora já diminuiu a temperatura e está todo mundo recuando. Isso é mais um sinal de que Kamala Harris deveria procurar alguém mais moderado. Porque se ela procurar alguém tão radical quanto ela, vai justamente mexer numa ferida que vai ser um prato cheio para o Partido Republicano explorar. Falar, tá vendo? Essa turma é radical. Então, assim, eu vejo essa campanha muito, um tentando pintar o outro como radical que não dá para confiar. A Kamala Harris vai tentar fazer isso com o Donald Trump e o Donald Trump vai tentar fazer isso com a Kamala Harris. Vai ser um jogo de quem é que convence mais que o outro não dá para confiar, que é um tiro no escuro escolher uma pessoa tão imprevisível quanto o seu adversário. Eu acho que, infelizmente, esse é o tom que vai prevalecer na campanha dos Estados Unidos.